vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Os objetivos da nossa lição, aonde nós estaremos abordando aqui nesta noite, aqui juntamente com você, nesta noite abençoada aí de sexta-feira. Os objetivos aqui da nossa lição que nós queremos estarmos pautando aqui é primeiro, apontar os mecanismos de defesa existentes. Segundo, o objetivo que nós queremos estar abordando aqui no nosso comentário da nossa lição é tratar sobre a ira e o perigo do auto-engano. O segundo objetivo é explicar como a graça divina atua. Terceiro objetivo muito importante é explicar como a graça divina ela atua. Queridos, vamos estar aí atentos, já vamos agora estar fazendo aqui a introdução. Você que nos ouve aí pela Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família, uma rádio do Sistema Rio Bonito de Comunicação. Grande abraço aí a todos vocês de uma forma bastante carinhosa. Vamos aqui agora, já sem perca de tempo, para a nossa introdução aqui da nossa lição. Ponto 1 aqui da nossa lição, aqui na introdução, antecedendo, vai falar: a presente lição tratará dos mecanismos de defesa da velha natureza, citando os principais tipos. Em contrapartida, apontará a vacina da graça para tratar e vencer a velha natureza. Percebam que durante toda essa revista, e é importante nós estarmos aqui enfatizando uma coisa muito importante, é que essa lição ela vai estar abordando questões muito relevantes acerca do nosso comportamento, a respeito da nossa psique, da nossa personalidade, sobretudo com as características da nossa alma. Então, este tema aqui especificamente, como todo, ele vai estar abordando questões aí que estão contidas na alma, que estão temas relevantes a respeito da nossa personalidade, bem como também temas sempre correlacionados à nossa salvação. Hoje também não é diferente, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Ora, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador pessoal da nossa vida, nós nos tornamos ali uma nova criatura, nós nascemos de novo, estamos caminhando rumo agora ao céu. Evidentemente que nesta caminhada haverá muitos percalços, muitas dificuldades, muitas lutas, obstáculos a serem superados. Contudo, nessa nossa jornada, e a gente precisa destacar aqui que a vida ela é feita e constituída de momentos bons, momentos ruins, que quer queira ou não, o ser humano é obrigado a passar por ele. E evidentemente que a vida como que sendo uma gangorra, como que uma roda que está sempre girando, ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos aqui um pouquinho mais embaixo, e a nossa personalidade ela vai sendo forjada ali, sobretudo o caráter nosso como cristão. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa ótica aqui, quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, momentos de luta, é importante nós termos as armas necessárias para poder enfrentar, né? E o interessante é que quando a gente fala de alma, quando a gente fala aqui de psique, se a alma ela é referente às nossas emoções, porque na lição passada, acho que talvez, não sei se me recordo se falei alguma coisa, mas precisaria até nós triscarmos aqui um pouquinho falando sobre corpo, alma e espírito. Como vocês sabem, corpo é tudo isso que nós temos aqui de matéria. Aquele barro que Deus formou ali, que nos formou da terra e nos soprou em nossas narinas um fôlego de vida. A partir dali que Deus soprou em nossas narinas, nós passamos a ter agora um corpo. E esse corpo, tal como nós estamos com ele aqui hoje, nós precisamos evidentemente cuidar, porque esse corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus.
Isso significa dizer que além do corpo, nós ainda temos mais duas peças fundamentais dentro de nós, que é a alma e o espírito. E o interessante é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é apta para discernir intenções e ela vai até na divisa, aonde está ossos, juntas e medulas, a alma e o espírito. Ossos, juntas e medulas, refere-se aí à parte do corpo físico, esta parte material. Agora, da característica do nosso ser, o nosso ser humano, nós temos aqui então a alma. E o que seria então a alma? A nossa alma é aonde reside os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, é a nossa psique, a nossa persona, a nossa personalidade. Logo, a nossa alma, ela pode ser corrompida. Como isso, pastor Eurípides? A alma pode ser corrompida, sim. Ela pode ser contaminada por sentimentos de raiva. A nossa alma, ela pode ser afligida por um sentimento egoísta. A nossa alma pode ser afligida por um excesso de muitas atividades, e aí vai acontecer algo de algum estresse, vem alguma ansiedade, existem alguns transtornos que são decorrentes aí da nossa alma por causa muito aí às vezes do estresse. Então hoje tem muitas áreas que a medicina já separou como patologia, então a alma ela precisa ser perfeitamente tratada, estudada, analisada. Então essa lição, o ano passado, não sei se vocês se recordam, alunos, o ano passado nós tivemos uma lição inteira falando sobre essas questões, sobretudo de transtornos da alma. Mas para a aula hoje, o que seria interessante nós estarmos abordando aqui, é que dentro da nossa alma, que aonde reside a nossa natureza, e a alma ela vai nos ligar com aquilo que é terreno, aquilo que nós sentimos de emoção. Por isso que a alma ela precisa ser tratada, a alma precisa ser curada, precisa ser restaurada. Logo, se o corpo é material, a alma é imaterial, que liga aquilo que é material, o que seria então o espírito? O espírito é a parte aonde nós comunicamos com Deus. A alma ela é eterna? Sim, a alma é eterna. O corpo é eterno? Não, o corpo não é eterno porque ele veio do pó e do pó ele retornará. Evidentemente que depois que Cristo vir arrebatar a igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nesse ressuscitar diz a Bíblia que nós seremos transformados em um corpo incorruptível, ou seja, um corpo de glória. E se nós teremos um corpo de glória incorruptível, incontaminado, aí esse corpo sim incorruptível, nós poderíamos dizer que ele agora será eterno. Mas esse corpo físico, tal como nós temos ele hoje, ele é mortal, ele é finito, e logo ele terá um fim. Agora, se esse corpo glorificado não será eterno, se a alma ela é eterna, nós temos um espírito também que é eterno. E esse espírito ele volta para quem? Para Deus que o criou. Deus ele é o Pai dos espíritos. Perceba que a frase é dita no plural. Ele é Pai dos espíritos, porque todos os espíritos, todas as almas viventes pertencem a Deus, porque fora Ele que criara todas as coisas. Sobre o Espírito é importante dizer que é uma peça fundamental, porque Deus ele não vai falar com o nosso corpo, ainda que nós sejamos templo e habitação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo é Deus. Contudo, Deus ele não vem falar com o nosso corpo, ele também não fala com a nossa alma. Ele fala com o que então, pastor Eurípides? Ele fala com o nosso espírito, porque a Bíblia diz que Deus ele é espírito, e o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, comunica com o Espírito de Deus e testifica que nós somos filhos dele. Perceba que quando Jesus ele fala que vai chegar uma hora que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele ainda diz, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Não se adora a Deus na carne, não se adora a Deus com a nossa razão, a nossa psique. Nós precisamos, primeiro, para adorarmos a Deus, precisamos nos desligarmos daquilo que é terreno e entrarmos em uma nova dimensão espiritual.
O homem que não entender isso, ele jamais conseguirá ter um contato com Deus. Porque se Deus é espírito, nós não podemos adorá-lo na carne. Temos que haver uma preparação. É por isso que o nosso culto ele não começa quando nós chegamos na igreja. O nosso culto ele já começa na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia. Nós estamos nos preparando o tempo todo para nós irmos para a igreja, mas já estamos cultuando, já estamos adorando, para que quando então nós adentrarmos ao templo, à igreja, quatro paredes ali, evidentemente, nós já vamos estar em um clima espiritual. E quando nós começamos a adorar nesse clima espiritual, preparado, muito bem adornado, quando a gente vai com a nossa mente preparada não para nós prestarmos atenção ou simplesmente assistirmos um culto. Vamos para a igreja com o pensamento e com a intenção de adorar a Deus. E só se adora a Deus se você se desliga daquilo que é terreno, daquilo que é propriamente seu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Feito aqui essa abertura, abrindo esse parêntese aqui sobre corpo, alma e espírito, vamos aqui agora, sem perca de tempo, já estar falando agora das defesas da velha natureza. O tópico 1 aí da nossa lição, as defesas da velha natureza. Deixa eu só tomar um copo com água aqui e vamos continuar. As defesas da velha natureza. Se não vejamos, para não ter que enfrentar a verdade, a natureza caída, ela constrói mecanismos de defesa para se proteger contra a ansiedade e o medo. Isso não muda a realidade das coisas, apenas modifica o modo de olhar os fatos. Tentando nos proteger, enganamos a nós mesmos a fim de que não tenhamos que mudar. Agora, o interessante aqui é que mais uma vida com Deus, se nós formos prestar bastante a Deus, prestar bastante atenção, ela exige transformação. E se nós estamos como que em uma metamorfose, e a metamorfose é o quê? Ela é a criação de, ou é um ser se tornando em outro ser. Para nós analisarmos, seria como que ali uma borboleta, porque a metamorfose ela é muito bem simbolizada. É exatamente essa ascensão. É a transformação de um ser em um outro ser. Vocês se lembram que a lagarta, ela entra ali no casulo, ela vai procurar um lugar sombreado, ela passa por gravetos, passa ali por dificuldades, ela vai procurar um lugar onde existe ali uma sombra, ela sobe ali, de repente, em galhos de uma árvore, chega a uma folha, ela prepara ali um casulo, e ali vai começar o processo de transformação. Neste processo de transformação, a lagarta ela não pode ser ajudada. Por exemplo, se você em um casulo tentar ali ajudar a lagarta e abrir aquele casulo, vai acontecer o nascimento de uma borboleta de forma precoce e prematura. Então aquela lagarta que era feia, que era horrenda, que arrastejava-se pelo chão, depois ela vai se transformar em uma linda borboleta livre para voar, porque o nosso local aqui não é da terra, é no alto. A lagarta que estava ligada ao chão, rastejando, agora como borboleta ela voa, e às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Então a transformação, se nós formos analisar a transformação de lagarta para uma borboleta, ela nos traz ali muitas lições. Então é importante nós observarmos que nenhum daqueles processos pode ser ali atropelados. Se alguém for tentar ajudar a lagarta, por exemplo, facilitando a força que a lagarta faz ali, ou a borboleta tentando sair ali do casulo, é importante. Por quê? Porque vai fortalecer as suas asas. Se você for tentar ajudar, ela vai crescer atrofiada, não vai conseguir voar, vai sair uma borboleta deficiente. Da mesma forma, meus amados e queridos irmãos, você quando aceita a Jesus, existem ali etapas estas que precisam serem cumpridas.
Etapas essas que não podem ser puladas, porque no futuro poderá causar alguma deficiência na sua vida. Exatamente por isso que a gente precisa observar todos esses estágios. Nós estamos em um processo de transformação de glória em glória. Nós estamos a cada dia nos transformando em um ser para um outro ser, deixando a velha natureza e começando agora, sendo agora uma nova criatura, um novo nascimento. É exatamente isso que a leitura introdutória que nós fizemos aqui em Efésios, no capítulo de número 4, aonde ele vai abordar exatamente isso, que é a questão do novo nascimento, ou deixar a velha criatura, a velha natureza lá para trás. O tópico 1, ele vai abordar aqui alguns desses mecanismos de defesa, porque esses mecanismos de defesa, ele quer nos moldar, ele quer trazer defesas para que nós não venhamos sermos de fato transformados. Nós percebemos lá em Romanos, no capítulo de número 12, o versículo de número 12 é onde diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para quê? Para que conheceis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba que a transformação aqui é aonde? Na mente, aonde está a alma, aonde reside as nossas emoções. Olha só, e aqui eu abro aqui um leque para dizer que as maiores batalhas, os maiores mecanismos de defesa, eles são travados dentro da nossa mente, porque na nossa mente reside e estão ali as maiores batalhas. As maiores batalhas que o homem enfrenta, elas não são físicas, elas são mentais, elas são espirituais. E é aí na mente, no cérebro, que o diabo ele vai trabalhar de todas as formas, e é por isso que eu costumo dizer que a mente do crente ela precisa estar ocupada com aquilo que é importante, com aquilo que é producente, com aquilo que vai trazer algum benefício, porque se você tem uma mente ocupada com coisas producentes, se você tem uma mente ocupada com aquilo que é interessante, com aquilo que é relevante, com aquilo que é produtivo, há com certeza a possibilidade muito grande de ter poucas alternativas para o diabo trabalhar ali na sua mente. Mas uma mente ociosa, uma mente desocupada, uma mente despreocupada, nunca vigilante, ela é, por certo, um local, um campo de batalha muito grande, propício para que o diabo venha dominar a sua mente, o seu cérebro, e colocar mecanismos de defesa que vai fazer com que a sua velha natureza nunca morra. E essa velha natureza, meu querido, ela precisa morrer, ela precisa ser mortificada a qualquer custo. Você que é professor da escola bíblica dominical precisa ter em mente de passar isto aí para os seus alunos, que o nascer de novo ele implica algumas coisas importantes. O nascer de novo significa dizer que você tem necessariamente que ter um novo pensar, um novo agir e um novo sentir. É mudança de vida. Qualquer coisa que impeça esse crescer gradual, você se transformar em um outro ser, então são mecanismos de defesa que o cérebro vai colocando. E quem é que coloca lá? A sementinha é colocada pelo próprio Satanás, com as suas ações luciferinas para nos destruir, porque essa é a intenção do diabo, essa é a intenção do adversário, fazer com que nós venhamos perder o foco, perder a batalha, perder a nossa alma, porque ele já está condenado ao inferno, porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para o crente, não foi feito para o ser humano, mas a todos quantos o diabo conseguir enganar, dos quais
as pessoas não consigam se desvencilhar dos mecanismos de defesa que bloqueiam o crente de ter uma alma sarada, de ver com que a natureza velha prevaleça. Esses mecanismos de defesa vão tentar bloquear todas as ações do Espírito Santo a fim de nos libertarmos desta natureza. Quando Adão pecou, o pecado entrou aí no mundo e, por conseguinte, todos nós se fizemos pecadores também, argumentos contrários ou não, mas a verdade é que nós temos uma herança maldita de Adão para cá, porque o pecado por um homem entrou o pecado no mundo. E hoje nós lutamos em uma guerra travada, espírito e carne. E esta guerra, ela nunca pode estar em uma balança igual. Ou nós somos espirituais, ou somos mais carnais. Não dá para ficar no mesmo patamar. Então hoje nós vamos estar aqui falando muito sobre essa questão aí da nova criatura, do novo nascimento. Considerando aqui, dentro deste tópico que nós estamos falando aqui, a defesa da velha natureza. 1.1 vai falar aqui destes mecanismos de defesa. O homem, ao trocar a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás, foi formado um espírito de quê? De mentira. E o interessante é que o diabo, ele é pai da mentira. O diabo, ele é mestre em falsear a verdade, em transformar o amargo como sendo doce. Ele é perito, meus amados e queridos irmãos, porque ele é muito sutil. Ele entra com armas e ele tem um ardil terrível, e ele já tem um entendimento de mais de 6.000 anos, há quantos mil anos atrás, que está aí apenas estudando de noite e de dia, porque o diabo não dorme. Então ele tem uma experiência, consegue entender e compreender melhor do que ninguém as fraquezas do homem, o ponto fraco do homem, aonde o homem pode errar e aonde o homem pode falhar. O interessante é nós observarmos aqui, nos atermos, que nós não podemos de forma nenhuma nos aliarmos a esse tipo de pensamento, tentando forjar a verdade, tentando se camuflar, tentando ser uma pessoa que você não é. Se você não confrontar o seu eu, se você não confrontar a sua velha natureza, você está fadado, por certo, ao fracasso. Está fadado, inclusive, a ser uma presa muito fácil do diabo. Então, aqui no 1.1 ele vai falar a respeito dessa questão. No 1.2, a negação da mentira. Como seria essa negação da mentira? O caso de Ananias e Safira, por exemplo, ela vai ilustrar muito bem a gravidade desta questão. Vocês perceberam naquele ponto específico? É que, interessante, Safira e Ananias, eles se transvestem e eles vestem uma roupa de caridade. Tão bonito, o que eles vêm fazer? Eles vêm trazer o dízimo, ele vem trazer a oferta, e tão bonito, tão maravilhoso, que coisa maravilhosa, né? Tem pessoas, queridos, que é dessa forma, ele tem uma aparência de caridade, por fora é uma bela viola, mas por dentro ele é um pão bolorento, ele não consegue, na verdade, de forma nenhuma, ele não consegue de jeito nenhum transformar o ser de alguém para uma coisa boba. E interessante é que alguém, ele nunca conseguirá, sendo falso, ser falso a vida inteira. Em algum momento ele vai se trair, alguma coisa ele vai fazer que vai denunciar a sua velha natureza. Mas o diabo, ele é perito em transformar essas questões de falsear
a verdade. Vocês já perceberam? Tem muitas pessoas, e às vezes eu costumo observar, não é sempre, a gente não tem a oportunidade, e a vida é tão corrida, e tem tanta coisa, e eu sinceramente, é tanto lixo que passa nos jornais, nos programas, que não dá para você se deter muito tempo, é contraproducente. E você vai analisar muitos quadros, por exemplo, de uma aparência muito bonita, de alguém fazendo ali uma boa ação, é um jogador de futebol, é um grande empresário, é alguém da mídia, é um ator muito famoso, uma atriz muito famosa, que vem ali muito bonito e vem trazer um dinheiro para salvar a Amazônia, é alguém que vai trazer ali, vai tentar mudar a vida de alguém lá no meio da favela, e é tudo isso muito bonito, uma ação muito maravilhosa. E não tem alguma coisa de errado com isto, pastor? E pelo amor de Deus, isto é maravilhoso, uma boa ação. O que eu sou contra é porque parece que às vezes você está percebendo que o ser humano, a pessoa está fazendo aquilo por mídia, está querendo jogar para a galera, está querendo chamar a atenção, uma jogada de marketing, e você começa, será que isso aí é verdade? Será que ele é bonzinho assim? Aí daqui a pouco começa a vir as notícias, o camarada é uma pessoa de uma índole perversa, é um ser humano ruim que não respeita o próximo, é alguém que é intratável no meio familiar, entre os amigos ninguém o suporta, mas diante da mídia está tudo bonitinho, é aquele politicamente correto, aquela coisa tão maravilhosa, tão bonitinho, e não existe ninguém perfeito não. Eu tenho muita preocupação com quem quer passar a imagem de santarrão demais, crente demais, quer passar ali uma imagem. Não que nós não devamos ter cuidado, pelo amor de Deus, é importante, é necessário, e nós precisamos entender que nós devemos mostrar o nosso interior com o nosso exterior de uma forma muito importante, cuidando dele nos mínimos detalhes. Mas o que eu estou querendo dizer é que não importa se por fora está bonito, não tem para Deus nenhum significado se a tua aparência é perfeita, mas se dentro tu é um sepulcro caiado. O crente primeiro ele ressuscita de dentro, para depois ressuscitar para fora. O crente, ele precisa primeiro interiormente, lá dentro, é dentro do ser, é curando a alma, é curando o interior, é primeiro curando aquilo que está dentro, curando as feridas, curando as mágoas, porque se você é tratado, se você é curado, se você tem um ser limpo, regenerado, é transformado, meu amado e querido irmão, você pode ter certeza que o seu exterior vai estar demonstrando isso. Agora o que eu estou falando é a questão da pessoa por fora, ele engana, está tudo muito bonitinho, está tudo tão formoso, mas na verdade ele está só falseando. E entenda, ele só está adiando um passo para o abismo, porque se ele nunca mudar, se ele continuar neste erro, se ele continuar nesta vida, ele está fadado a cair no precipício, ou seja, direitinho para o inferno, sem direito à volta. É por isso que enquanto há vida, há esperança, e enquanto há vida nós precisamos nos arrependermos, porque depois da morte segue-se o juízo. Então fica a dica aqui, nós termos cuidado com essa negação aí da mentira, negando e tentando trazer uma aparência muito bonita, quando na verdade o seu interior é um sepulcro caiado. Percebam que Safira e Ananias tentaram enganar. O que aconteceram? Morreram. Olha só que coisa difícil. E aquele também que não deixa tratar o seu ser, que vive falseando a verdade, que nunca se arrepende de fato, que pede perdão da boca para fora, que fala coisas bonitas, a sua oração até arrepia, mas por dentro ele não tem nenhum desejo de mudança, nenhum desejo de transformação. Infelizmente, querido, este daí,
o fim dele é como de Safira e Ananias. Se não morrer agora de um ataque de um coração fisicamente, está morrendo espiritualmente. E muitos já estão mortos espiritualmente. E se a pessoa chegou ao ápice de ter uma morte espiritual, fica muito mais difícil ressuscitar. Não deixe para se arrepender hoje, não deixe para se arrepender amanhã, não deixe para se arrepender depois de amanhã. Arrependa hoje, se transforma hoje. Esse é o tempo, essa é a hora. Escolhei hoje a quem você quer servir, se a Deus ou a Satanás. 10h46, vamos estar aqui agilizando um pouquinho mais da nossa lição. Vamos agora para 1.3 aqui da nossa lição, que ela vai estar exatamente dando uma sequência daquilo que nós estamos falando. 1.3, ele vai falar da camuflagem. O que seria essa camuflagem? O que nos representa muito bem, que simboliza para nós. Se vocês já viram um camaleão, ele fica como que furta a cor. E o que seria uma furta-cor? Ele se consegue se transvertir ali de várias cores, no meio das folhas ele fica ali. Tem algumas borboletas também que parecem uma folha, uma delas parece uma folha seca, então ele fica ali de uma forma camuflagem. Nós percebemos o exército, por exemplo, para ficar parecido ali com a natureza, a roupa ela é meio que camuflada, então isso seria uma camuflagem. E o que seria essa camuflagem? A camuflagem ela está disfarçando o que é que tem ali no interior. E o crente ele precisa ter bastante cuidado exatamente com isso. A velha natureza utiliza essa defesa para impedir que seus erros e efeitos sejam confrontados, pois constrói muralhas em volta de sentimentos para ninguém descobrir. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque se ninguém está vendo, você pode ter a certeza. O Espírito Santo te sonda. O Espírito Santo, ele te conhece. Ele está vendo. Contra Deus ou diante de Deus, nós não podemos nos esconder. Como poderá esconder o homem? Se para qualquer lugar que o homem for, Deus está ali presente. Se ele vai para o fundo do mar, Deus ali está. Se ele se esconder debaixo de uma rocha, Deus ali está. Se ele for para o espaço sideral foi criado por Deus. Em todos os lugares Deus está, porque Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele sabe o que se passa no seu coração, porque Ele é onisciente e Ele é o Deus todo-poderoso. Ele tudo pode fazer. Contra as suas fraquezas que você tem, não tente se camuflar. Tome uma posição, vista uma roupa que é, na verdade, uma roupa espiritual, a roupa de um novo crente, de um novo ser, uma nova postura. Compre vestes para te vestir, colírio para ungir os teus olhos, para que os teus olhos sejam puros. Aquilo que está errado precisa ser mudado e transformado aí, na verdade, na sua vida. Tem uma frase que eu acho ela bastante interessante, quando eu li, salvo engano, eu li ali alguma coisa, quando estava fazendo algum curso de direito, preparando para concurso, direito administrativo, então eu li alguma coisa de Viviane Jorge, onde ela falava sobre réu, vítima e réu, me parece que é alguma coisa. E ela falando ali a respeito de uma pessoa quando ela é pega em um flagrante delito, ou seja, uma pessoa quando ela é flagrada cometendo um erro, fazendo algo errado, ela tenta 3 coisas. Primeiro, ela vai tentar se fazer de vítima. Segundo, essa pessoa ela vai tentar justificar o seu erro. E terceiro, esta pessoa ela vai tentar inverter a situação. Então toda pessoa, e a gente não pode aqui generalizar, porque tem casos e casos, e Viviane aqui, nesse termo aqui, ela exagerou, porque ela generalizou. Mas a bem da verdade é que a maioria das pessoas, quando pega em um flagrante delito, cometendo um erro, se ele não for muito sincero com ele mesmo, ele vai tentar 3 coisas.
Primeiro ele vai tentar se fazer de vítima. Ele é o coitadinho. E porque ele é o coitadinho, porque disse, porque daquilo, ele foi obrigado. Então ele vai preparar um papel de vítima. Ele nunca quer ser uma pessoa ruim, o vilão da história. Então ele vai tentar isso, se fazer de vítima. Segunda coisa que ele vai fazer, e é interessante nós observarmos aí, é que todos eles vão tentar justificar o seu erro. Para que justificar, meu querido? Diante de Deus, principalmente, não há como justificar. Assuma o seu erro, confronte o seu erro, confronte o seu pecado, porque senão você nunca vai ser tratado, você nunca vai ser curado. E perceba que a terceira atitude é tentar inverter a situação. Ora, ele foi pego em um flagrante delito, ele vai tentar inverter a situação como que se ele fosse a vítima e não o réu. Então, e os advogados trabalham muito isso na linha de defesa, tentando exatamente confrontar essas questões. Mas quando, na verdade, o que deveria ser confrontado era o erro. Se errou, eu vou melhorar. Tenha atitude, sejamos, pois, homem, assumamos as nossas falhas, corramos para os pés do Senhor. No dia que Davi resolveu confrontar o seu erro, ele no Salmos de número 51, que nós estudamos na lição passada, ele chora, ele pranteia aos pés do Senhor. Ele diz, Deus, estou gravemente aflito, lava-me, limpa-me como esopo, purifica-me do meu pecado. Ele chega ao ápice de dizer, olha Deus, devolve a alegria da minha salvação, renova em mim um espírito reto. Que coisa gloriosa, meus amados e queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Quando Davi reconhece o erro, Deus começa a trabalhar. Não se justifique, não se faça de vítima, não inverta a situação. Errou, reconheça o erro, peça perdão, muda de atitude, tem uma nova direção, porque se você não confrontar o erro, se você não confrontar o pecado, jamais você conseguirá absolver-se das suas culpas. O tópico 2 aqui da nossa lição, ele vai abordar a ira, e o tempo aqui passa tão ligeiro, meus queridos, mais do que depressa, a ira. E aqui é importante, quando a gente fala de ira, irmãos, nada tira mais o crente da graça do que uma pessoa irada. É por isso que a Bíblia ela é bastante enfática em Efésios, no capítulo de número 4, e o versículo de número 26, onde diz, ireis, mas não pequeis, santos, amados do Senhor. Você pode até irar, mas pelo amor de Deus não peque. Ireis, mas não pequeis, porque na ira opera a condenação. Na ira vai acontecer muitas coisas que vão lhe tirar da presença de Deus, porque a Bíblia diz, bem-aventurado que os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Verso 11 ou verso 9 de Mateus capítulo 5, você vai observar que Jesus ele é o príncipe da paz, porque para termos paz não podemos ficar irado, temos que ser uma pessoa pacífica. Perceba, o ser humano ele tem a tendência de ficar muito irado. E por que nós ficamos irados? A maioria das vezes, querido, vamos ser honestos, tem pessoas que nos roubam a paz mesmo. Tem pessoa que vai nos explorar até o limite. Ele nos testa a paciência, ele vai nos testar o nosso autocontrole. E o diabo ele é perito nisso, porque nada nos tira mais da presença de Deus do que às vezes nós irarmos, né? E às vezes alguém está dizendo, mas é uma ira santa. Não, cuidado, que esse negócio de ira santa, muito poucas vezes essa ira vai ser santa, vai ser da carne mesmo, meu irmão. Tenha bastante cuidado. Então, quando alguma coisa acontecer que extrapolar, respire, pense direito. E eu costumo dizer que para você ser abençoado, nunca tome nenhuma decisão embaixo de confusão. Por quê? É a Bíblia quem diz. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, o verso de número 33, ele vai dizer da seguinte forma, que Deus não é Deus de quê? De confusão.
e sim um Deus de paz. E ele vai completar Paulo ali dizendo que todas as igrejas de Deus também assim o são. Ora, então se tem alguém que não busca paz, que não quer paz, então essa igreja não é de Deus, ela está sendo usada pelo diabo, é o que o texto diz aqui. E ele é bastante enfático, que Deus não é Deus de confusão. A igreja não pode ser igreja de confusão, você não pode ser um crente de confusão. Então nunca tome uma atitude embaixo de confusão, vai dar errado. A palavra de Deus também nos diz em Zacarias, no capítulo de número 4, e o versículo de número 6, dizendo que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Assim diz o Senhor. Não é por força, não é por violência. Pare com essa questão de querer ser zangado, irado. E o interessante é que essa questão da ira, que se você não controlar, se você não dominar ela, ela vai te dominar e ela vai te levar para um local de fracasso. E como é, pastor, que eu posso dominar a minha ira? Então, simples, querido. Você para, você respira e você conversa com a sua alma. Pastor, mas como é que eu converso com a minha alma? Tem jeito? Claro que tem, irmãos. Não parece loucura? Não, claro que não. Você vai observar em várias passagens, Salmo 101, o salmista fazendo o quê? Aconselhando a alma. E ele vai dizer ali, olha, bendize, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que ele está fazendo? Conversando com a alma. Você quer ver um outro exemplo de uma outra passagem ali também muito importante? Salmos 42, o versículo de número 5, ele vai dizer assim, olha, por que te abates, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Aí ele vai dizer para ela, espera um pouquinho mais em Deus, pois ainda o louvarei, o Deus da minha salvação. Você percebeu? E é tão interessante que no mesmo Salmo 42, ele vai repetir isso no verso 11, basicamente como que um refrão, uma light word. Ele vai repetir a mesma coisa no mesmo Salmo de número 42. O que ele está fazendo ali? Obviamente ele está conversando com a sua própria alma. E como é que a gente faz isso? A gente precisa nos acalmar, querido. Quando você for irado, não é por força, não é por violência. Não vá bater a cabeça na parede. Você já viu aquele tipo de pessoa que ele chega ao cúmulo do absurdo de ele bater com a cabeça na parede de tão nervoso que o ser humano fica em um estágio tão deplorável de ira que ele começa a chutar as coisas, chutar a parede, se machuca, machuca braço, machuca quem estiver por perto. Então, querido, não faça isso. Conversa, diz, olha, por que te abates, ó minha alma? Por que é que você está tão perturbada? Espere em Deus. Se está difícil, querido, espere em Deus. Ele tem a solução, ele pode resolver o teu problema. O que está difícil agora para se resolver, maior do que esse problema é Deus para resolver. Aprenda a esperar e a descansar no Senhor. 2.1 da nossa lição fala, a ira da velha natureza precisa ser o quê? Contida. Isso é muito sério. Se você não conter a ira da sua natureza, você vai entrar em fracasso, querido. Então, isso é tão verdade e a gente precisa trabalhar muito isso, porque uma pessoa irada, a tendência é odiar o seu irmão. E a gente não pode irar contra o irmão, não pode se encolerizar contra o nosso irmão. Mateus, no capítulo de número 5, verso 22, salvo engano, ele vai falar a respeito disso. E aqui eu abro até um parêntese, porque eu já vi muitas pessoas lendo aqui, e tem aqui um pequeno equívoco, e eu vou falar para vocês a respeito disso, e vai cair aqui muito bem dentro da nossa lição. Então, aqui a passagem, principalmente na versão de King James, Rei Tiago, por volta de 1560, por ocasião ali da tradução, ali da versão King James do Rei Tiago, onde 19 grandes filósofos se reuniram para traduzir a Bíblia. Então lá eles vão traduzir da seguinte forma, e está lá dizendo assim, qualquer que se irar contra o seu irmão, sem motivo, ele será réu de quê? De juízo. Perfeito? Não. Temos um erro aqui.
E qual que é o erro, pastor Eurípides? É o de irar? Sim, irar, claro que está falando aí de qualquer jeito que não pode irar. Mas eles colocaram um termo aí que, na maioria das versões, agora já foram corrigidas. No original, o qual que está acrescentando aí? É o sem motivo. No original não existe esse termo sem motivo. E por que é que ele foi colocado ali? Teve uma razão, teve um objetivo, porque os 19 filósofos que ali estavam reunidos para traduzir a Bíblia, nesta ocasião, o que acontece? Eles perceberam que rei Tiago, ele tinha uma ira muito grande contra o seu irmão, e essa ira já perdurara por mais de 10 anos. O irmão fora banido do reino, porque ele levantou uma sedição contra o rei Tiago, e havia entre eles um ódio mortal. Ao perceber isto daqui, o que os filósofos fizeram? Ora, como é que nós vamos resolver esse problema? O rei Tiago tem ojeriza, odeia, é encolerizado, não pode nem falar o nome dele, está banido do reino. Como é que agora a gente vai colocar aqui que ele não pode se irar, se ele vive irado contra o irmão? Aí alguém resolveu colocar: qualquer que se irar sem motivo será réu de juízo, porque ele tinha motivo, tinha. Poderia, então, colocando lá o sem motivo, na verdade ajudou o rei, mas prejudicou muito a compreensão desse texto. E por que prejudicou? Porque está dizendo que se eu tiver motivo, eu posso me irar contra o meu irmão. Não existe razão, não existe motivo para você se irar. E por que é que nós não podemos nos irar? Porque a palavra de Deus, em 1 João, no capítulo de número 3 e o verso de número 15, salvo engano, ela vai dizer da seguinte forma, que qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E ele vai explicar que nenhum homicida tem parte no reino do céu. Ora, essa ira que ele teve contra o irmão levou o ódio, e esse ódio ia fazer com que ele perdesse o céu, e ele não queria admitir isso daí, então eles colocaram sem motivo. Perceba que esse sem motivo aí está prejudicando o texto original. Se na sua Bíblia tem esse sem motivo, e ela deve estar inclusive entre parênteses aí dentro da sua Bíblia, você precisa entender que esse sem motivo aí não existe na tradução original. Qualquer que se irá contra o seu irmão, ele será réu de juízo. Não podemos nos irar. Terminando aqui essa parte do 2.1, só um conselho aqui: como é que a gente vai resolver então esta questão da ira, pastor Eurípides? É conversando com a alma, é fazendo mais o quê? Em vez de trazer uma palavra poderosa no sentido de raiva, de ira ou de rancor, por que você não tenta ter uma atitude mais branda? Nos Salmos, no capítulo, ou Salmos de número 16, e o verso de número 24, é inclusive ali algo muito importante que você pode fazer, porque está dizendo que a palavra branda, ela vai desviar o furor. Contudo, a palavra dura, ela vai suscitar o quê? Ira. E a ira vai trazer o ódio vai trazer contenda, e esse ódio pode inclusive lhe tirar o reino do céu, porque nenhum homicida tem parte no reino do céu. Cuidado, nós observamos e vemos também na palavra de Deus, Provérbios 18:1 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 15:1, a palavra branda, ela vai suscitar ira, mas eu até citei errado, é porque é Provérbios, na verdade, 15:1, que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. A passagem que eu quis me referir é uma outra também que ela é interessante, porque ela vai falar a respeito disso, só que em Provérbios, no capítulo 16, e o verso de número 24, onde dizendo que palavras agradáveis são como favos de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Você perceberam que uma palavra agradável, ela é como favo de mel, ela vai adoçar a sua alma, vai tornar a sua alma doce, não amarga. E o mais interessante é que essa palavra agradável, ela vai trazer para a sua vida e para a vida de quem está ouvindo saúde para o corpo, porque é medicina para o corpo. Viu que coisa gloriosa, maravilhosa? Uma palavra branda, uma palavra agradável, ela sempre vai trazer conforto, consolação. Em vez de uma palavra com rancor, uma palavra irada,
tente transformar essa palavra de rancor em uma palavra agradável, em uma palavra branda, em uma palavra pacífica, porque é aí que Deus vai operar, porque na ira Deus não pode operar na nossa vida, querido. Finalizando aqui, 2.2 da nossa lição, o perigo do autoengano. O tempo já está esgotado, não vamos nos deter, só vamos ler aqui 2.3 aqui da nossa lição, considerando a causa da ira. 2.3 da nossa lição, considerando a causa da ira. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Precisamos considerar a causa. Qual é a causa? A fonte, o que originou. Qual foi o motivo da minha ira? Tiago ele vai apresentar aqui, inclusive, algumas questões que elas são importantes para suscitar essa ira, e elas são colocadas aqui como fontes aí, o nascedor da ira. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, e quando pede, ainda pede mal, querido. Então, às vezes, a gente vive numa ganância desenfreada, querendo gastar com os nossos próprios deleites, aí vem a cobiça, vem a inveja, ela vem o sentimento de querer possuir o que é do outro, vai suscitar ira, e vai trazer muitas raízes. Você está querendo, você está cobiçando aquilo que às vezes não é teu, que é do próximo. E pastor, parece que a gente vai observar isso presente em algumas igrejas. Não se assuste, tem algumas igrejas aí inclusive que incentiva, olha, tá vendo aquele carro que o fulano tá tendo ali? Deus quer um daquele para você, aquela é ímpio, Deus vai tomar do ímpio ali e dá para você, e coloca a pessoa para cobiçar. Não, o que Deus tem para você é para você, e o que Deus tem para uma outra pessoa é para outra pessoa, não é para você cobiçar, não é para você colocar ali uma raiz, um sentimento de posse naquilo que não é teu. O que é seu, meu querido, é teu. Deus lhe deu, Deus prometeu, espera, Deus vai cumprir, Deus vai abençoar a sua vida e pronto. No tópico 3 aqui, só vou ler, não vai dar tempo para nós continuarmos aqui conjecturando, e a gente já finaliza aqui a nossa participação. A Bíblia em Foco já está chegando ao seu final, mas eu gostaria de deixar aqui bem claro aqui a respeito da graça, porque é da graça que o tópico 3 vai falar. A graça de Deus e a velha natureza. Dentro deste tópico, tínhamos aqui para nós analisarmos 3.1, que seria a vacina da graça. No 3.2, precisamos nos permitir ser vacinado. E 3.3, a velha natureza precisa ser vencida. Eu só leio aqui, e esse eu falo meio que de cor rapidamente aqui, Colossenses no capítulo de número 3 e o versículo de número 1 a seguir. Leia Colossenses no capítulo 3, você vai entender o que é esse processo do novo nascimento. Ele vai começar dizendo, portanto, se ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra, porque já morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então perceba, você precisa morrer para o velho homem, para a velha, você precisa morrer para o mundanismo, morrer para a vaidade, morrer de tudo aquilo que lhe afasta da presença de Deus. Então ele vai falar a respeito, inclusive, disso. Na sequência, vai falar da impureza, da lascívia, vai falar, inclusive, do apetite desordenado, da vil concupiscência. O verso de número 8 vai falar da ira, vai falar da peleja, vai falar de uma série de situações, falando para você não mentir uns aos outros. E a sequência vai dizer no verso 10 que nós devemos nos vestir do novo homem, abandonando a nova criatura, e todos nós agora unidos em Cristo, transformados em uma nova criatura. Eu termino aqui a minha participação, meus amados e queridos irmãos, deixando somente aqui mais uma reflexão e finalizo aqui em 1 minuto.
Perdoar, nós falamos aqui de ira, e às vezes nós não conseguimos perdoar porque estamos irados contra alguém, estamos encolerizados contra alguém. Como é, pastor Eurípides, que eu consigo perdoar para abandonar a ira, para abandonar o rancor, tirar toda a raiva do meu coração? Ame, meu querido, é a mais poderosa arma, porque quem ama tudo sofre, quem ama tudo supera, quem ama tudo suporta. O amor, ele pode levar você ao ápice de alcançar coisas espirituais inimagináveis. E o amor é o passaporte seguro que lhe conduzirá aos portais celestiais, a Canaã celestial. O amor, ele é benéfico. Simplesmente ame. Tá difícil você suportar a luta? Tá difícil você vencer os obstáculos? Tá difícil perdoar? Simplesmente ame, querido. Agora, eu quero só abrir aqui um parêntese e dizer para você, eu sei, querido, que não é fácil perdoar. E durante muito tempo, perceba só, veja só, eu não entendia sobre isso. E eu vou dar um conselho e você vai lembrar disso para a vida toda, você que me ouve, você ouvinte nesta oportunidade. Eu finalizo aqui lhe dizendo da seguinte forma: amar, perdoar, não significa estar perto o tempo todo, sabia disso? Eu pensava que para perdoar, eu devia estar forçando a amizade, estar ali junto com a pessoa e o tempo todo. Pare com essa bobagem, querido. Você pode perdoar? Não, você deve perdoar. Você tem que amar. Agora eu abro aqui um parênteses. Jesus era Jesus. E ele tinha os seus íntimos? Tinha ou não tinha? Jesus, ele não tinha os 13 apóstolos? Tinha, mas era uma grande multidão que o acompanhava. Dessa multidão saiu dali 70, que é a comissão dos 70. Destes 70 nós vamos observar que vai sobrar apenas 13. Desses 13 vai sobrar apenas 3, que é Pedro, Tiago e João. E a Pedro e a Tiago e João Jesus mostrava e falava coisas que para os outros ele não falava. E o interessante é que quando ele queria falar para Pedro, Tiago e João, ele se afastava dos demais e ia contar só para ele. Mas dentro desses 3 tinha um que Jesus ainda amava mais. Quem era? João, o discípulo a quem Jesus amava. Então Jesus, que é Jesus, ele tinha grau de intimidade. Jesus falava coisas para uns que não falava para outro. O que eu estou querendo dizer, meu amado e querido irmão? Seja seletivo com quem entra na tua vida. Sabeis por quê? Porque tem pessoas que se aproximam de você para conhecer o seu defeito, para conhecer as suas fraquezas, para depois sair propagando a tua ruína e a tua derrota. Tem muitas pessoas que estão do teu lado que não são teu amigo e você não sabe. Tem pessoa que você traz para perto de você que está maquinando contra você. Você vai odiar esta pessoa? Não. Você precisa amar, respeitar, mas você não precisa estar perto. Então, se você sabe que uma pessoa lhe calunia, se ela lhe persegue, ame. Você vai brigar, não, você vai orar, diga: Deus, transforme aquela pessoa, transforma aquela vida, que aquilo que ela enxergue em mim de mal, ela possa realmente se converter desse erro dela e conhecer o meu interior. Ore pela pessoa, querido, mas não queira esse tipo de pessoa perto de você. Selecione quem precisa andar perto de você. Você precisa perdoar, você precisa amar, mas não precisa estar perto, falar das suas intimidades, abrir o seu coração para quem não lhe ama, para quem não lhe respeita, para quem não quer o seu bem. Você tem que amar, perdoar, mas não precisa colocar debaixo da asa, dentro da tua casa. Tem muito cuidado quem você coloca dentro da sua vida, dentro da sua casa. A natureza do velho homem está presente. As pessoas vão tentar acabar com a tua vida, vão tentar destruir a tua vida, se você trazer alguém para perto de você que não seja seu amigo de fato. Selecione,
as pessoas que estão perto de você, que podem estar perto de você. Abra o seu coração, abra a porta da sua casa em quem você realmente acredita, em quem lhe ama, lhe admira e lhe respeita, que vai lhe acrescentar como ser humano, que torce por você, que ama por você, que ora por você, que paga o preço por você. Aquele seu amigo que é amigo só na época de bonança, aquele seu amigo que você diz, vamos orar, ele diz, não, vai nessa tua força, ora, eu vou orar por você, Deus é contigo. Que Deus é comigo, meu irmão? Eu sei, eu estou querendo saber se você, meu amigo, é comigo também. Se você quer orar comigo, você quer pagar o preço, amigo que é amigo, ele paga o preço. Ele está contigo no momento de bonança, mas ele também está no momento de dificuldade. Seleciona, querido, pessoas que acrescentem. Até Jesus, ele só investe aonde tem retorno. Invista onde vai trazer retorno para você, vai lhe acrescentar como homem, vai lhe acrescentar como mulher, vai lhe acrescentar como cristão. Olha com quem você anda, olha as suas companhias, seleciona, querido, e a tua vida vai mudar. Fica firme, trabalha o teu interior, trabalha o seu coração, seja uma nova criatura, regenerada, transformada. Abra o seu coração mais para Deus, menos para as pessoas. Existem sonhos que só Deus está preparado para ouvir. Que Deus lhe abençoe nesta noite de uma forma toda especial. Nós estamos finalizando aqui agora a Bíblia em Foco. Grande abraço a todos os nossos irmãos que nos ouvem aí pela Rádio Paz FM, os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube agora também, os irmãos que nos acompanham agora pelo Face, a todos vocês, um grande abraço, tenham todos uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus. No próximo ou na próxima sexta-feira vamos estar aqui com vocês na Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família, uma rádio do Sistema Rio Bonito de Comunicações. Grande abraço a todos.